Olá, de volta com Rodrigo Tigre, do grupo Cisneiros, falando sobre podcasts e as oportunidades desse mercado, as novidades, o que a gente pode esperar por aí. Sobre o mercado de áudio digital, o mercado de áudio na internet. Rodrigo, por favor. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui falando sobre esse assunto que a gente é apaixonado novamente. Então, Marco, a gente falou um pouquinho de dados, né, de métricas que são exploradas hoje no áudio digital, e a gente não pode esquecer do outro lado, que é o conteúdo, né? E aí, como que as marcas podem utilizar desse conteúdo em áudio hoje para falar com seus públicos. E aí, claro que a gente está falando aqui muito de podcast, né? Mas no ambiente digital, acho que a gente tem, através do podcast, uma nova forma das marcas se comunicarem com seus públicos através do áudio. A marca ela precisa entender que qualquer estratégia de conteúdo próprio, proprietário, são uma estratégias de longo prazo. Acho que a primeira coisa que você precisa pensar, nem que seja por temporadas, mas é que você precisa ter, no mínimo, sei lá, uns primeiros 12 programas, e ter uma continuidade naquela produção, porque a produção do conteúdo acaba sendo muito mais fácil do que a geração de audiência. Então, depois do conteúdo pronto, o seu grande desafio é gerar audiência. Então, a gente vê hoje muitas marcas criando seus próprios conteúdos, seus próprios podcasts, né? A gente tem, Bradesco, por exemplo, tem uma linha já há 2 anos de podcast com entrevistas, mas algumas marcas, né, elas podem entender que, às vezes, é mais fácil se apropriar de algum programa específico para fazer uma série especial, sem ter a necessidade de fazer um conteúdo muito extenso ou de ter uma coisa de longo prazo. Eu tenho um exemplo de Toyota, que é muito bacana, né? Que a Toyota queria falar com o público agro, eles têm a Toyota Hilux, e ao invés de criar um podcast proprietário, a gente criou uma série especial de 5 episódios dentro do Agro Resenha. A gente queria falar um pouco da trajetória do alimento do campo para a cidade, considerando o PF paulistano, né, que é o arroz, o feijão, as folhosas, o café e a carne. A gente montou, dentro de uma Toyota Hilux, um estúdio móvel de podcast, e parte das gravações foram feitas dentro do carro, onde o carro ali era quase que um personagem dentro do programa, né? E aí a série tinha 5 episódios, só que a vantagem nesse caso é que a gente tem o apoio, né, de um produtor profissional de conteúdo que já está inserido a esse segmento, né, já é uma referência dentro desse segmento, e a outra vantagem é que já se aproveita de toda a audiência que aquele programa já tem. Então, a marca não precisa, né, ter aquele esforço extra de geração de audiência. Eu vi casos, por exemplo, de empresas fazendo podcasts de marca de 5 episódios. Quer dizer, é mais uma experimentação do que uma estratégia mesmo de conteúdo de longo prazo. Nesse caso, talvez seja melhor você se apropriar ou falar com algum parceiro, algum podcast que já seja relevante e que já fale com aqueles públicos, né? E ele também te traz essa notoriedade e essa expertise dentro do tema. Mas, para as marcas que querem sim e sentem essa necessidade de falar com seus públicos, é muito válido você ter, né, o seu próprio podcast, mas você tem sempre que lembrar que aquilo é uma estratégia de longo prazo, tá? Não adianta você fazer 3, 4 episódios e achar que aquilo resolveu, e que você precisa impulsionar isso também, tanto nas suas redes sociais, em todos os canais que você já se comunica com seus públicos, né? Então, as redes sociais da marca, você tem uma newsletter, divulga isso na sua newsletter, põe um destaque no próprio site da marca. Tem um dado interessante que a gente vê em pesquisa, que hoje em torno de 25% das pessoas que escutam podcast são nos sites proprietários dos podcasts, né? Então, essa visibilidade também é importante, tá? E uma outra coisa que eu queria até levantar aqui também sobre conteúdo é que muitas empresas agora também estão explorando o conteúdo para a educação e para os seus públicos internos, né? Então, a gente vê hoje empresas como a Novartis, por exemplo, né, trabalhando toda essa parte de treinamento das suas equipes de venda, utilizando o áudio, utilizando de podcasts proprietários. Isso é uma coisa que a gente vê também como tendência para o futuro. Porque a gente sabe muito bem, né, que o áudio ele otimiza o nosso tempo.
enquanto eu estou no translado, né, de indo para casa, para o trabalho, quando eu estou naquele momento de academia, lavando louça, passeando com o cachorro, eu posso estar me informando, eu posso estar me entretendo e, claro, as marcas podem se utilizar disso para falar com seus públicos. Então, acho que, sem dúvida, a gente vive um momento muito fértil e ainda de muito crescimento em potencial das marcas e as pessoas verem como podem utilizar melhor o áudio. O podcast, de certa forma, né? Muito de certa forma, é uma indústria na fase inicial. Uhum. Né? Então, quando você pega assim, o mercado virgem, então começa, você vê uma explosão de produções de podcast, e a gente sabe que isso tende a uma rampa muito acentuada de crescimento no início, e depois a indústria tende a se estabilizar, começa a haver um processo de consolidação, e o número de players tende a cair. De outro lado, você tem as verbas publicitárias, né, que estão chegando nesse momento no podcast, meio que como experimentação. No podcast, por exemplo, essas verbas estão concentradas em determinados projetos, já está havendo algum processo de tentar somar audiência e fazer um investimento, um combo, digamos, de investimento com produtos diferentes. Como é que está se dividindo essa grade aí? Como é que está esse mercado? Acho que essa fase de experimentação é exatamente isso, tá? Tipo assim, podcast virou moda, né? Quer dizer, entre aspas, já existe há mais de 15 anos, mas virou moda agora, e aí as marcas começam a olhar para esse ambiente, né? E eu acho que o podcast ele é a nossa isca, tá? E eu digo isca porque, claro, que os números de consumo de podcast são muito menores do que o consumo de áudio como um todo. Quando a gente olha o consumo de áudio hoje na internet, ele é tão grande quanto o consumo de vídeos, filmes e séries, né? Só que o investimento que a gente tem em vídeo ainda é muito maior do que o investimento em áudio. Então, eu digo que o podcast é a isca porque é o que está na moda, que o pessoal acha que tem que estar. E aí ele descobre que o universo do áudio ele é muito maior do que somente os podcasts, né? Então, a gente tem os podcasts, a gente tem os serviços de streaming e a gente tem as rádios, que são super relevantes e têm um consumo muito grande também. E aí vem a nossa provocação de que eu acho que a marca ela tem que não pensar numa estratégia de podcast, ela tem que pensar numa estratégia de áudio como um todo, que englobe todo o ecossistema, né? Que englobe as pessoas que escutam música, as pessoas que escutam rádio e também as pessoas que escutam podcast. Para podcast especificamente, eu sempre digo que podcast não é broadcast. Podcast é narrowcast, né? Então, você tem muitos programas e alguns programas com uma audiência que são menores, mas elas são muito relevantes para públicos específicos, como no caso que eu falei do público agro. Então, um programa que tem 20 mil, 30 mil, 50 mil downloads num mês, pode parecer um número pequeno, né? Quando a gente compara números de YouTube e números, enfim, de outros players, mas você tem que pensar que são, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas que toda semana escutam 1 hora e meia de conteúdo em áudio e tem uma audiência muito cativa e isso tem uma relevância e uma importância também diferente, né? O podcast tem sido esse nosso cavalo de Troia para inserir cada vez mais marcas dentro desse universo de áudio, e eu acho que as marcas elas têm que pensar como o áudio como uma estratégia dentro do seu mix, né? E quando elas enxergarem isso, a gente vai ver o crescimento como a gente vê o mercado lá de fora, né? O consumo de podcast ainda vai aumentar muito. A gente ainda tem, sei lá, entre 30 e 40% do público de internautas escutando podcast. Esse número nos Estados Unidos já passou a 60%, e por isso que o mercado esse ano lá vai bater mais de $1 bilhão em publicidade. Também tem a ver com a tecnologia, né? Hoje, quando a gente olha o relatório do IAB US sobre investimento publicitário em podcast, especificamente no ano passado, o que a gente vê que impulsionou muito o crescimento são os anúncios dinâmicos inseridos dentro de podcasts. Obrigado, Rodrigo, novamente pela sua participação, contribuição para o Set Experience Academy. Obrigado, Marco. É sempre um prazer estar com vocês aqui, falando sobre esse assunto que a gente é apaixonado e ajudando esse mercado a crescer. Obrigado.